Boa noite. Hoje eu escolhi um tema e seguidamente eu venho falando, quero compartilhar algumas coisas com vocês, que é sobre mediunidade, né? Mas em que sentido, né? Principalmente para aqueles que estão começando. Eu acho que a nossa maior preocupação é dar apoio, incentivar, colaborar com quem está começando. Que eu acho que é talvez a parte mais difícil da caminhada de um médium é o início, né? Porque sobram dúvidas e faltam certezas. Então, vai ser nesse sentido que eu peguei um texto na internet e eu achei ele tão bom que eu não montei uma palestra em cima do texto. Eu vou ler boa parte do texto e vou fazer alguns comentários, tá? O som tá bom aí atrás? Tá. Então, eu vou lendo e a gente vamos refletindo sobre o que está sendo dito. E quem está iniciando ou recebeu em algum momento alguma orientação para dar um jeito de iniciar uma vida mediúnica ativa, pode já ir pegando alguns elementos para ajudar a trazer a segurança necessária para iniciar essa caminhada. Tá? Então vamos começar. O título do texto está assim: Perguntas e respostas para iniciantes. Tá? Então, assim, primeiro, como funciona a mediunidade consciente? Então, ele já começa por aí. Né? Mediunidade consciente. Por quê? Primeira questão. Porque a mediunidade inconsciente, semiconsciente também, é praticamente um fenômeno de extinção. Né? A gente tem observado que cada vez mais o médium, o espírito encarnado, está sendo corresponsável com o astral. Né? Por quê? Porque não cabe mais somente ao astral trabalhar e ser responsável pela condução e orientação das pessoas. Cabe ao médium e a quem recebe a sua devida parcela de responsabilidade para tocar a sua existência. Tá? Então, cada vez mais a gente está indo pro rumo da parceria mediúnica e não mais de uma dependência mediúnica. Tá? Então, assim, como funciona a mediunidade consciente? Primeira pergunta. O médium captou o fluxo mental do espírito, gerando ideias, sensações, como se houvesse a intromissão de outra mente em sua intimidade, como se estivesse a conversar com alguém dentro de si mesmo. Ele ouve uma voz? Seria muito fácil se fosse assim, mas não é. Ideias surgem misturando-se com as suas, como se fossem dele próprio. Ou seja, ideias surgem, mas não são minhas. Aí é o processo de educação, né? É o diferenciar o que é teu, tu te conheceu o suficiente para saber o que é teu e o que não é. Como tu está no momento e como as diferenças vibracionais ou de pensamento ou de sentimento surgem, né? O médico que está iniciando deve sempre tentar prestar atenção nesses detalhes, buscar essas diferenças, né? E segue ele. Parece complicado. E é sem dúvida. Principalmente para médiuns iniciantes, que não distinguem o que é deles e o que é do espírito. Muitos abandonam a prática mediúnica em face dessa incerteza, que realmente é perturbadora. E como resolver esse problema? É preciso confiar e dar vazão às ideias que lhe vêm à cabeça, ainda que pareçam embaralhadas, em princípio. Geralmente a mediunidade é desenvolvida a partir de manifestações
de espíritos sofredores, o que é mais simples, não exige maior concatenação de ideias ou esforço de raciocínio. Cumpre-lhe, em princípio, apenas exprimir as sensações e sentimentos que o espírito lhe passa. Esse contexto, né, pessoal, é bem adequado a uma casa espírita kardecista, né? Onde muitas casas adotam escolas de médiuns, né? A pessoa passa por um tempo de aula teórica, depois vai se inserindo lentamente nas práticas como observador. Aí, no seu devido tempo, começa a grande porta de entrada são as mesas em atendimento de desobsessão. Por quê? Porque o padrão vibratório desses espíritos tem uma identidade tal, uma densidade tal, que é mais fácil para a pessoa que está dando vazão a essas informações identificar o que não é seu, o que é seu e o que não é seu. Ao contrário, às vezes, de um guia, de um protetor, que tem uma vibração muito sutil, e para quem inicia é difícil estabelecer essas diferenças. É mais difícil. Deu. Acho que agora o pessoal vai ouvir. Então, assim, nas casas kardecistas é por essa via, né? Mas muitas vezes as casas de Umbanda não. Né? E aí, como é que a gente poderia ter um caminho que facilitasse essa compreensão e essa adaptação espiritual? Que fosse um caminho de facilitar esse período de adaptação a novas realidades mais sutis, né? Então, por exemplo, eu pego o exemplo aqui da nossa casa, né? Nós temos a sessão sexta-feira e temos mais 2 dias de atendimento mediúnico, que seria segunda-feira a apometria e terça-feira o atendimento de magnetismo, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje que o magnetismo é um tipo de atendimento que facilita para o iniciante ir se adaptando. Por quê? Porque não se exige uma incorporação nos moldes que nós temos na sexta-feira, né? O magnetismo trabalha com um tipo de mediunidade consciente, direcionado pelo seu aplicador. Então, é possível, nesse tipo de atendimento, a pessoa começar tendo percepções e identificando essas percepções de uma maneira lenta, segura e gradual, né? E aos poucos, essa sua sensibilidade, essa maneira consciente vai gerando segurança e a pessoa vai tendo essa confiança que falou para se deixar dar vazão a essa outra realidade que está se aproximando e está construindo o seu canal, né? Porque são 2 realidades aprendendo, o médium e o espírito. O espírito aprendendo como ele vai chegar nos campos do médium, e o médium aprendendo a como deixar o espírito, quais os caminhos que ele está usando, quais os recursos que ele usa para se fazer presente de maneira consciente, né? Na segunda-feira a gente começou, a gente também tem um atendimento de magnetismo, né? E casualmente nós trabalhamos em 4 ali na salinha verde. Eu, a Jane, o Arthur e o Vladimir, né? O Arthur e o Vladimir nunca tinham participado de nenhum tipo de uma atividade mediúnica prática, né? E a gente começou a colocar eles assim, como observadores na parte de apometria e como participantes na parte do magnetismo, e isso a gente viu que aos poucos eles tiveram essa segurança, essa tranquilidade de começar de uma maneira bem consciente, né? Com algum método, né? E aos poucos eles estão gerando segurança e os guias se aproximando e começando a trabalhar ativamente sem grandes
dúvidas e inseguranças. Né? E na terça-feira a gente acredita que talvez seja a melhor porta de entrada no médico que está iniciando. Então quem está iniciando ou quem quer iniciar, quem já recebeu alguma orientação, quando aparecer uma oportunidade de trabalho na terça-feira, avalie com carinho, né? Avalie com carinho que é uma porta de entrada que a casa em alguns momentos oferece e precisa, né, de novos trabalhadores e é uma bela oportunidade de começar de uma maneira não tão traumática, né? Como acredito que muitos de nós aqui na corrente começou na fogueira. Então vamos lá, né? Então, quinta pergunta, né? Qual o conselho para o médico que enfrenta esse impasse? Sentindo crescer dentro de si o fluxo de sensações e pensamentos que tomam o corpo independente de sua vontade, comece a falar dentro daquele contexto da casa espírita de trabalhar numa mesa de obsessão, né? Comece a falar sem se preocupar em saber o que é seu ou do espírito. A partir daí, o fluxo irá se ajustando. É como um motorista inexperiente na direção de um automóvel. Em princípio, aos solavancos, mas logo se ajusta. Né? Uma das vantagens desse atendimento tipo do magnetismo é, conforme vem as percepções, tu poder trocar, questionar o paciente para confirmar, né? Eu senti, tu tem alguma dor assim nas costas, uma dor nos rins, nos pulmões, uma pressão nas costas. E assim, às vezes, tu vai confirmando as tuas percepções e vai adquirindo essa segurança. Né? Isso é possível. O que pode ser feito a mais para ajudar o médium iniciante? A participação dos irmãos do terreiro é importante, ou da casa espírita. O médium nessa situação inicial fica fragilizado, sente-se vulnerável e constrangido. Né? Quem começou já direto em sessão sabe o constrangimento que é, às vezes, tu tem que fazer um movimento que não é teu, né? Mas que tu está impelido a fazer por uma força externa, e é inevitável pensar, está todo mundo me olhando. Né? Assim como a gente vai fazer uma palestra aqui, está todo mundo me olhando. Né? Que pressão. E a gente acaba não dando vazão corretamente, né? A gente acaba se inibindo e constrangendo. Mas não é esse o objetivo, é justamente o contrário. Né? O objetivo é que, por isso a gente precisa do apoio dos mais experientes, né? A gente tem que falar porque eles passaram por isso, todos nós passamos por isso. Né? Qualquer hostilidade ou pensamento crítico dos irmãos, revelando o desconhecimento do processo, pode afetar o médium iniciante. Aí vem outra pergunta. Vemos com frequência médiuns dotados de razoáveis faculdades mediúnicas desistirem do compromisso. Há algum prejuízo? A sensibilidade mediúnica não funciona apenas nas gírias ou nas sessões. Está sempre presente. É na prática mediúnica, com estudos e disciplinas, que lhes serão inerentes, com os estudos, disciplinas que serão inerentes, que o médium garante recurso para manter o próprio equilíbrio. Afastado, pode cair em preocupações e desajustes. Isso seria um castigo? Não se trata disso. O problema está na própria sensibilidade, que, não controlada pelo exercício, situa o médium à mercê de influências negativas nos ambientes em que circula e identidades perturbadas que se aproximam. O que acontece, né? Algumas semanas atrás eu fiz minha última palestra foi sobre ectoplasma. Eu estava aqui se lembra. E esse é um dos problemas. O médium, trabalhando ou não trabalhando, ele gera ectoplasma muito mais do que uma pessoa que não é médium. E esse ectoplasma, ele é uma substância energética, altamente energética e relativamente densa. E isso tende a aumentar a pressão nervosa e emocional de quem não trabalha.
Então o médium que não trabalha tende a ter desequilíbrios de origem nervosa e emocional maiores do que quem não é médium ou não trabalhou. Né? Normalmente o Norberto costuma dizer que sexta-feira é o nosso dia da hemodiálise, né? Para nós aqui. A gente vem aqui, trabalha, usa esse ectoplasma acumulado e há uma renovação interna. A gente sai cansado fisicamente, mas renovado emocionalmente e no aspecto nervoso. Né? Então, esse é um dos problemas, né, de quem não trabalha. E claro, né, você passa menos tempo conectado com seus guias. Então, você diminuindo a frequência da conexão com seus guias, você também, você automaticamente está mais tempo sintonizado com o normal do seu dia a dia, das pessoas da rua, né, desse mundo profano. Então é uma questão até de estatística também. Quanto mais tempo tu ficar exposto a isso, mais tu vai estar sujeito a essas influências. Mas se o médium, afastado da prática mediúnica, for uma pessoa de boa índole, caridosa, afável e bem sintonizada, bom, com semelhante comportamento, poderá manter relativa estabilidade, porque ela vai saber lidar com essa tensão nervosa e emocional conscientemente. Não é fácil, tá? Mas é preciso considerar que a mediunidade não é um acidente biológico. Ninguém nasce médium por acaso. Há compromissos que lhe são inerentes. Nascer médium ou não nascer médium não é uma questão estatística. 40% dos nascimentos serão de médiums e 60% não serão de médiums. Não é isso. 100% dos que terão de ser médiums serão médiums quando nascerem. Porque é um acordo feito com o astral, com a espiritualidade antes de nascer. Né? E a próxima pergunta tem a ver com isso. O médium vem programado para essa tarefa. Sim, trata-se de um compromisso assumido na espiritualidade. Aí a parte delicada. Há um investimento no candidato à mediunidade, relacionados com estudos, planejamento e adequação do corpo. Ou seja, até o processo da engenharia do que será o futuro corpo passa a ser planejado antes, para que o corpo tenha esses mecanismos, esses dispositivos que permitam, né, essa sensibilidade mais aflorada. Tudo isso envolve diligente cuidado dos mentores espirituais. Imaginemos uma empresa investindo na preparação de um funcionário para determinada função. Depois de tudo, será razoável ele dizer que não está mais interessado em desempenhar aquela função? No mundo real a gente já sabe o que acontece a gente fazer isso, né? Então sempre tem uma consequência. Não é uma punição. Tudo é feito conforme um acordo. Né? Então cabe a nós termos consciência que isso não vem de graça. Aí tem uma outra questão. Não é contraproducente o médium participar de trabalhos mediúnicos como quem cumpre uma obrigação ou um contrato pré-estabelecido temindo sanções, temendo uma punição? Aí esclarece. As sanções serão de sua própria consciência, que lhe cobrará mais cedo ou mais tarde, pela omissão. Para evitar essa situação, é que os médiuns devem estudar a doutrina, participando de estudos e lendo a respeito da mediunidade. A doutrina espírita é a melhor opção para se conhecer sobre a mediunidade, mas essa deve ser direcionada pelo seu dirigente e assim, com as práticas e com o apoio dos outros, ir assimilando os conhecimentos e podendo debater a respeito. Ou seja, ninguém vai cobrar de nós essa situação. A maior cobrança virá de nós mesmos, depois na avaliação do que foi a nossa existência.
vocês podem ter certeza, o cobrador mais ferrenho seremos nós. E se há existem impedimentos ponderáveis, tipos filhos a cuidar, cônjuge difícil, profissão, saúde, compromissos, eventualmente isso pode acontecer, mas por algum tempo, nada é definitivo. O problema maior, entretanto, está no próprio médium, que geralmente tenta justificar a sua omissão pelos seus compromissos. Altamente improvável que a espiritualidade lhe outorgasse a mediunidade sem ao mesmo tempo lhe dar condições proporcionais para exercê-lo no mundo físico. Compromissos, atribulações, responsabilidades, todos nós temos. Mas a gente sabe também que elas normalmente são passageiras. E sempre se dá um jeito, mais cedo ou mais tarde, de equacionar essas questões. É difícil encontrar pessoas que guardam perfeita estabilidade emocional e física. Tem algo a ver com a sensibilidade mediúnica? Tem tudo a ver. Vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais emitidas por espíritos encarnados e desencarnados. Assim como podemos ser contaminados por vírus, bactérias, também sofremos as contaminações espirituais que geram alterações em nosso estado de ânimo, né? Pressões emocionais ou nervosas, né? No lar muitas vezes acontece algo semelhante, quando as pessoas perdem o controle e se agridem, verbalmente ou até mesmo com agressões físicas, né? E ele contrapõe. Em algum outro lugar, demonstramos com maior propriedade nossa inferioridade. No ambiente do lar, rompe-se todo o verniz social. As pessoas se mostram como são. Como não há santo na terra, conturba-se o ambiente, favorecendo contaminações de agressividade envolvendo os membros da casa, que normalmente são antigos companheiros de outras vidas, não é à toa que estão juntos novamente, né? Ou por equilíbrio, ou por questões a se superarem em coletividade. Então, nós sempre vamos ter alguma facilidade dentro das nossas famílias, mas também proporcionais dificuldades, com um membro ou outro, né? E como evitar isso? É preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais, elevando o nosso padrão vibratório, sintonizando numa frequência que nos coloque acima das perturbações do ambiente. E que providência devemos tomar para uma sintonia saudável? Consideremos em princípio que ela é determinada pela natureza dos nossos pensamentos. Lembrando o velho ditado, diz-me com quem andas, te direi quem és, podemos afirmar, diga-me a natureza de teus pensamentos e te direi a influência que irá assimilar. Bem, mais uma vez nós, né, o eu está em questão, né? Cada vez que a gente aumenta a nossa consciência do processo coletivo e individual que a gente se encontra, fica mais difícil arranjar e colocar responsabilidade e culpa nos outros, né? Normalmente a placa tende a apontar para nós mesmos, né? Acaba nós se destacando pela nossa ineficiência frente à nossa existência. Aí tem uma outra pergunta que já vai para o outro lado, ó. O que seria o animismo? É tão frequente, assunto tão polêmico ainda dentro da mediunidade. Na prática mediúnica, é algo da alma ou do espírito do próprio médium, interferindo no intercâmbio. O animismo está sempre presente nas manifestações? Olha, o médium não é um telefone. Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite, utilizando-se de seus próprios recursos. Sempre haverá algo
dele mesmo, principalmente se for iniciante, com dificuldade para distinguir o que é o seu e o que vem do Espírito. Então, essa é uma grande dúvida de quem inicia, né? Normalmente no início do desenvolvimento, nós temos muito mais elementos do médium participando da manifestação do que no Espírito. Mas é um período de adaptação, né? Com o tempo, com o conhecimento desses mecanismos, tende a aumentar a participação do Espírito e menos do médium. Eu digo menos, e não eliminar, né? Sempre terá participação do médium. Existe algum percentual envolvendo o animismo na comunicação? Digamos assim, algo como 40% do médium e 60% do espírito? Se o animismo faz parte do processo mediúnico, sempre haverá um percentual a ser considerado. Não fixo, mas variável, envolvendo o grau de desenvolvimento do médium. Geralmente os iniciantes colocam mais de si mesmo na comunicação, quando mais experientes tendem a interferir menos. Quando o médium se sentir enfermo, deve resguardar-se, deixando de comparecer à sessão ou à gira, dependendo do tipo de problema que esteja enfrentando. Se for fortemente gripado, febril ou com alguma contaminação bacteriana ou viral, é conveniente que se ausente, resguardando também os próprios irmãos da casa que pode contrair a sua enfermidade. Mas há sintomas físicos e psíquicos que apenas revelam a proximidade de espírito sofredor, não raro trazido pelos mentores espirituais para um contato inicial e favorecer a manifestação. Nesse caso, mesmo não se sentindo bem, o médium deve comparecer à sua sessão, à sua gira? Sim, porque estará sentindo. Sim, porque o que está sentindo é parte do seu trabalho, exprimindo suas angústias e sensações do espírito relacionadas com a doença ou com os problemas que enfrentou na vida física. Ou seja, muitas vezes aquela história, né? A gente que trabalha aqui na corrente, um dia, 2 dias, ou no dia, algumas horas, a gente começa a sentir a pressão do que vai ser o atendimento do dia, né? É normal a gente começar a ter dor até um dia antes, 2 dias antes. E a gente vai se acostumando, né? A gente vai sabendo lidar com isso. Digamos que o médium recebe influência dessa natureza na segunda-feira e só comparecerá ao terreiro no sábado. Sofrerá durante toda a semana. Com a experiência e dedicação ao estudo, ele aprenderá a lidar com esse problema, cultivando a oração e dialogando intimamente com a entidade, que, com o concurso de mentores espirituais, em algum momento será amparado. É até avaliado também o tempo com que isso acontece, porque pessoal, a gente tende às vezes a se colocar muito como vítima, né? Quem está na mediunidade, né? Sempre é vítima, sempre é atacado. Mas às vezes a gente não se dá conta que ao mesmo tempo que alguém nos ataca, existe um canal de comunicação entre esse espírito e nós. O contrário também é verdadeiro. Se a gente tem, por princípio, né, praticar ostensivamente a reforma íntima, cuidando do nosso aspecto moral, né, ético, a gente vai estar tocando esse espírito como ele nos toca, né? A gente não precisa acertar sempre. Às vezes, o erro, o reconhecimento do erro, o arrependimento e o que tu faz com esse arrependimento é o que faltava para ele também gerar algum tipo de consciência e conseguir se desprender ou conseguir completar algum processo dentro de si. Porque a santidade, pessoal, a santidade, para nós, no nosso mundo assim, salvo algumas exceções, só existe no papel. Tá? Para nós, no dia a dia, nós temos momentos felizes
eticamente, moralmente, e em alguns momentos muito infelizes. A diferença é como a gente se relaciona com esses momentos felizes e infelizes. A gente acomoda ou a gente tem um espírito de confronto com essas nossas dificuldades, né? E o nosso exemplo serve para eles também, né? Então, o médium que está, né, nesse compromisso com a espiritualidade e que ainda tem alguma dúvida quanto à reforma íntima, deve repensar, né? Porque muitas vezes o trabalho aqui de dentro dos espíritos é justamente criar algum tipo de condição, às vezes passageira, para que tu consiga dar sequência, para que tu consiga energia, disposição, vontade para se engajar nesse princípio da reforma íntima. Tá? Nós não vamos ser reformados por ninguém, nós vamos nos reformar. Tá certo? Então, estamos chegando no fim hoje. Acho que a gente falou bastante coisa, dá para pensar bastante, né? Então vamos preparando o ritual do fogo.